Boa noite, meu irmão, meu amigo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Dando continuidade aqui no nosso estudo sobre família, neste mês de maio, temos como tema Família, o maior tesouro da terra. Sabia que o maior tesouro da sua vida é a sua família? Que o maior presente que Deus te concedeu depois da vida é a sua família? Você tem cuidado bem da sua família? Nós começamos falando sobre a importância, ou melhor, o papel do homem na construção da família. Eu e você, homem de Deus, temos uma grande responsabilidade. E ela começa com o cuidado com as nossas esposas. Quero convidar você nesse momento a me acompanhar nessa segunda parte. Vamos ver se fechamos hoje essa parte exclusiva falando sobre o papel do homem na construção da família. Vamos orar nesse momento. Vamos interceder ao Senhor por nossas famílias, por nossas vidas, pela nossa nação, pelo nosso município. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos neste momento, Pai, em primeiro lugar pela vida, o tesouro mais importante que nos deste, e em segundo, ó Deus, a nossa família, que o Senhor nos proporcionou tanto viver como construir a família, Deus, o tesouro maior dessa terra. Temos a responsabilidade, Pai, de guardar, de cuidar e apresentar imaculada a Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossas famílias, abençoa as nossas vidas, nos dê a sabedoria que precisamos para conduzi-la na Tua presença, Pai. Abençoa cada um dos meus amados irmãos que me ouve e me vê neste momento. Abençoa também, ó Deus, o nosso município, ó Deus, a nossa cidade, a nossa igreja. Abençoa, Deus, a nossa nação, nossos governos, que eles possam governar, ó Deus, no temor do Senhor. Ó Deus, que essa pandemia, ó Deus, possa cessar e assim nós possamos voltar à vida normal, os pais de família, ó Deus, possam voltar aos seus trabalhos para ganhar o seu pão. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia das famílias. Esteja conosco neste momento, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, que é o principal autor da construção da família. Vamos louvar o Senhor com um cântico. E este cântico ele diz que há um lugar de descanso, de refrigério, é um lugar onde a verdade reina, onde a vitória em meio à guerra, e este lugar é no Senhor. Se você ainda não conhece esse lugar, é hora de conhecer. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina, este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em Deus.
meio à guerra, este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Independente das circunstâncias que o momento nos proporcione, Ele garante estar sempre conosco. Muito bem, meus amados, vamos aqui concluir hoje este assunto sobre o papel do homem na construção da família. O nosso tema, como já foi dito, é família, o maior tesouro da terra. E a nossa divisa se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei. Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a ordem do Senhor para o homem e para a mulher, criados no jardim do Éden, paraíso, lugar maravilhoso que Deus criou. E ali o homem deveria permanecer, obviamente, se não fosse o pecado, né? Sem sofrimento, como hoje nós, infelizmente, somos obrigados a viver. Mas deixando para lá essa questão, focando aqui
no caso do papel do homem na construção da família, a importância desse papel. Não podemos perder isso de vista. Fazendo aqui um rápido resumo do que falamos no domingo passado. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a instituição formada, a família, foi a primeira instituição formada por Deus para a existência humana na Terra. Isso mesmo, o texto que acabamos de ler relata exatamente isto. Deus os criou e os abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra e dominai-a. Então a terra está sob o domínio do homem, abaixo de Deus. Aprendemos também, em segundo lugar, que o plano de Deus sempre foi que o homem se una a uma mulher e formem uma família a partir dos dois. Esse foi o plano de Deus para o homem. E em terceiro, para que isso aconteça, alguns passos precisam ser dados pelo homem. Aprendemos que foi assim primeiro o homem porque foi o primeiro ser humano que Deus criou. Deus quis que fosse assim, não foi para dizer que o homem é superior, é melhor do que a mulher, mas porque Deus simplesmente quis assim, tá certo? E nós também aprendemos que, biblicamente falando, a mulher é parte essencial do homem, porque foi extraída da sua própria matéria. Não é isso? Deus fez o homem dormir e tirou uma de suas costelas, e dessa costela ele formou a mulher. Então, logo a mulher é parte do homem. Então o homem não pode dizer que vive ou que é independente da mulher. O apóstolo Paulo, em a carta aos Efésios, se eu não estiver enganado, ele chega a dizer que assim foi feito dessa forma, nem o homem é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Deus faz tudo perfeito. Algumas coisas que estão desajustadas, isto é, muita coisa, melhor dizendo, é porque nós somos culpados pelos desajustes. Vamos entender isso logo mais, tá certo? Então, nós aprendemos também que o fato de Deus ter criado, ou melhor, formado a mulher de parte do homem ou a partir do homem, foi simplesmente para que não houvesse discriminação entre ambos e que o homem desse à mulher o seu devido valor, que ela é digna de receber. Então o homem não pode de maneira nenhuma tratar a mulher como objeto. Tem que tratar a mulher como uma bênção de Deus para a sua vida. E assim tem que ser. Tá certo? E a partir daqui nós daremos continuidade, né, no ponto 7, que diz o seguinte: a construção de uma família do ponto de vista inicial, isto é, do Éden, lá do Éden, só será possível se o homem retomar a sua natureza primária, isto é, do início, quando Deus o criou sem pecado. Mas como é que eu agora vou fazer isso se eu sou um ser pecador? Tem solução. Deus providenciou a solução para que eu e você pudéssemos reconstruir a nossa mentalidade, renovar a nossa visão, os nossos conceitos, termos uma visão que outrora não tínhamos. Ela foi perdida, ela foi corrompida no Éden através do pecado, mas Deus providenciou meios para que nós pudéssemos rever os nossos conceitos. Através de Cristo Jesus, é lógico. Mais tarde iremos dar mais ênfase a esta questão. Mas, por enquanto, é importante que saibamos que o pecado é o principal agente responsável
por corromper a mente do homem, causando distorções na sua maneira de ver e tratar a mulher. Se não precisa ser esperto, sábio para entender e ver a maneira fútil que muitos homens têm visto as mulheres. Muitos veem as mulheres apenas como um objeto do seu prazer, né? Infelizmente, isso desagrada muito ao Senhor. E acham que a mulher, por ser o sexo feminino ser mais frágil em termos de condições físicas, de força e tudo mais, e acha que a mulher tem que ser tratada como um ser inferior. Principalmente se valendo erradamente de um texto bíblico lá de Efésios capítulo 5, que diz que a mulher deve ser submissa ao marido. É lógico que já em Gênesis, lá no capítulo 4, quando o pecado infelizmente entra na vida do casal, Deus deu como punição a Eva e que o desejo dela seria do marido e ele a dominaria. Mas isto por causa do pecado. Deus não fez dessa forma no início, tá certo? Mas isso aí não quer dizer, em hipótese alguma, que nós temos que tratar a mulher com desprezo e com inferioridade, tá certo? Porque ambos dependem um do outro. Não existe mulher sem homem e não existe homem sem mulher. Deus fez assim e assim deve ser considerado. Nós devemos valorizar essas questões do ponto de vista bíblico e não do ponto de vista social, que distorcem, que diz a todo tempo que o homem não tem que ficar atrás de mulher porque o homem é homem, aquela coisa de machista que infelizmente predomina a mente de muitos homens. Então a construção da família, do ponto de vista inicial, do jeito que Deus idealizou, como Deus planejou, só pode ser retomada se nós, homens, formos restaurados em Cristo Jesus. Porque o pecado nos corrompeu. O pecado embaraçou os nossos olhos para enxergarmos com clareza as coisas do ponto de vista divino e principalmente a mulher. A mulher não foi feita para ser objeto de prazer de homem. A mulher foi feita para completar a vida do homem. A mulher foi feita para dar felicidade ao homem, mas também, ao mesmo tempo, para ser feliz. Vamos falar, evidentemente, sobre a mulher a partir de domingo, se o Senhor assim nos permitir. 8º ponto. Por que normalmente os homens mudam de atitude do namoro para o casamento? Por que acontece isso? Por que mudanças de atitude, mudança de hábitos depois de casado? Porque quando solteiro é meigo, é doce, é amigo, é companheiro, é paciente, é tolerante, é carinhoso, é romântico, é tolerante, suporta muitas das vezes até ofensas. Não é que ninguém deve ofender a ninguém, mas acontece por sermos falhos. Mas o camarada aguenta às vezes tudo isso e muito mais. Mas quando se casa, qualquer coisa é motivo para briga, é motivo para intriga, é motivo para sair, farrear com amigos, se embriagar, gastar o dinheiro que deveria ser gasto com as despesas da casa, da família, e muitas das vezes deixa até a mulher padecendo. Quando era solteiro, ouvia. Quando é casado, não quer mais ouvir. Por quê? Porque os homens costumam mudar
de atitude depois de casado. Primeiro, sendo o homem de natureza corrompida por conta do pecado, eles têm dificuldade de enxergar com clareza a essência do verdadeiro ingrediente que constrói a família idealizada por Deus. Isso mesmo. O pecado nos impede quando nós estamos escravizados nele. Porque uma vez que nós entregamos nossas vidas a Jesus, nós somos libertos. Falaremos um pouco mais depois, mas por enquanto, vamos aqui focar na questão do dano que o pecado causa ao homem. E por isso ele não consegue enxergar a mulher com o seu devido valor, que ela deve ser vista. Tá certo? Então ele, quando é solteiro, ele confunde o amor, que é o principal ingrediente para solidificar um relacionamento e lhe dar condições de ser duradouro. Esse que muitos acham que é sentimento, que não é. Amor é muitas das vezes confundido por uma atração física ou outros sentimentos que surgem quando encontramos alguém, quando conhecemos alguém na nossa juventude ou até mesmo como adulto. Somos atraídos pelaquela pessoa por diversos motivos, física, ou até mesmo por gostar do jeito da pessoa, de outras formas. Mas ainda não é o amor, porque o amor é algo muito mais complexo do que eu e você podemos imaginar. Primeiro que a paixão é fogo de palha. A atração física, ela faz nascer uma paixão. E a paixão muitas das vezes deixa a gente cego. Faz com que a gente muitas das vezes haja como um louco, como um desvairado, desculpe a expressão, mas infelizmente às vezes quando estamos apaixonados agimos dessa forma. E não queremos saber não medimos as consequências dos atos, queremos fazer tudo pela emoção, por aquilo que sentimos. Quando se trata de uma mulher, nós rompemos mundos e fundos para estar com ela, para agradá-la, para tê-la como algo que vai nos satisfazer. Mas isso não é base para um casamento, para o cuidado de um homem para com uma mulher que Deus formou e permitiu que você a conhecesse para fazer parte da sua vida. Então, o primeiro ponto é por conta disso, das mudanças que o homem, por ser pecador, de natureza pecaminosa, infelizmente ele não consegue enxergar a verdadeira essência, o verdadeiro ingrediente que pode nutrir a vida a dois, que pode te fazer entender o teu papel como homem que tem que cuidar e que deve cuidar da mulher e que deve, com certeza, prestar contas a Deus dela, da vida dela, que se entregou a você, que deixou pai e mãe e confiou sua segurança, o seu conforto, suas realizações, confiou a você, homem. O que você tem feito para que ela se sinta essa pessoa realizada? Então esse é um caso que a gente não pode simplesmente ignorar. Não podemos de forma alguma. Em segundo, os homens costumam mudar do namoro para o casamento porque o interesse dele de antemão é mostrar à moça apenas aquilo que ele sabe que vai agradá-la, que vai atraí-la. Ele não tem intenção, quando o camarada não é sincero, como não é muito honesto, ele não tem intenção de mostrar para ela os seus lados negativos, ou melhor, o seu lado negro, né? Então ele vai se vestir de pavão mesmo, vai se vestir de bom moço, vai deixar transparecer aquela pinta de que realmente é o cara que todas as mulheres sensatas gostariam de conhecer.
E aí muitas das vezes as meninas se deixam levar e acham que encontrou o príncipe de sua vida, seu príncipe encantado, quando nem muito tempo depois de casado descobre que o príncipe era simplesmente um sapo horrível. Isso é muito ruim, muito decepcionante, muito desconstrutivo para a família que Deus idealizou lá no Éden. Tá certo? Então, podemos refletir, homens, o tamanho da nossa responsabilidade, primeiro, diante de Deus, e segundo, para com a mulher que o Senhor nos concedeu como esposa. Tá certo? Eu gosto muito de ouvir o pastor Estevão Fernandes, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, Paraíba. Eu não conheço, nunca o vi pessoalmente, mas conheço da internet. E olha, esse pastor tem sido uma bênção na minha vida. Com as suas mensagens, com seus conceitos de família, ele não só prega para um público geral, mas também muito bem para a família. Então, assim, procure ouvir pessoas que têm algo positivo para transmitir a você. Não fique perdendo seu tempo, gastando a sua audição, ouvindo bobagem de pessoas que não sabem nem cuidar de si mesmo, não conhecem nem a si mesmo. E muitas das vezes quer dizer para você a maneira que, ou melhor, quer dizer para você como você tem que tratar a sua esposa. Se ele não sabe, às vezes, cuidar nem de si mesmo. Você olha para a vida dele, é um bagaço. Casamento desfeito, esposa infeliz. E muitas das vezes há homens que param para ouvir essas pessoas e acham que eles estão certos, enquanto suas esposas estão a sofrer em casa. Eles estão na porta de um boteco, na porta de uma barraca bebendo com amigos, na porta de um bar, se empanturrando de informações destrutivas, enquanto deveria buscar no Senhor as informações corretas para cuidar corretamente do seu maior patrimônio aqui na terra, que é a família. E a mulher acaba sofrendo muito com essa questão. Ok, vamos seguir em diante. Então os homens costumam mudar do namoro para o casamento por essas questões. Muitos escondem quem são verdadeiramente enquanto solteiros. Só se revelam quem é realmente depois que se casam. Uma grande importância há quando o homem, um rapaz, é temente a Deus, quando conhece a Deus e procura informações que lhe permita saber o que é conviver com uma mulher, o que é conviver com uma família constituída a partir dele. Então, quando esse homem é um homem temente a Deus, um homem zeloso pela palavra, honesto, fiel, digno, um homem idôneo, ele vai procurar informações. Então, enquanto namoro, ele conversa com a sua namorada, ele explica para ela, ele fala dele, quem ele é, como ele gosta das coisas, como ele sonha em ser em família. Isso é muito bom, porque aí dá tempo para que a moça saiba com quem ela vai estar assumindo viver o resto da sua vida. Mas é importante que o cara seja sincero, mas só quem tem realmente temor a Deus consegue ser honesto na sua máxima totalidade, consegue ser sincero na sua máxima totalidade. Ele não tem intenção de enganar a moça para poder tê-la em seus braços e saciar os seus desejos, muitas das vezes carnais, porque ele tem em mente de que vai casar com essa moça para fazê-la feliz. E eu quero aproveitar aqui essa palavra e
dizer e esclarecer aqui uma questão que tem sido marcante, determinante na vida de muitos homens, de muitos casais, muita família. Por quê? Muitos têm uma percepção errada sobre o casamento. Acham que vão casar, querem casar porque querem ser felizes. Alguém pergunta, você vai casar por quê? Ah, estou cansado de ser solteiro, quero ser feliz ao lado da pessoa que amo. Errado. Errado? Sim, errado. Sabe por quê? Porque eu não me casei, pelo menos quando eu me casei, já tinha essa consciência, graças a Deus. Eu só me casei depois de convertido. Então já conhecia um pouco da palavra. Eu me casei sabendo que a minha missão, em primeiro lugar, diante de Deus, era fazer minha esposa ser feliz. Portanto, quando ela está triste, quando está abatida, quando eu percebo que alguma coisa está incomodando, está tirando o seu ânimo, o seu vigor físico, eu me preocupo. E não tem como não perguntar o que está acontecendo. Nem sempre ela responde. É outra história. Mas não tem como você olhar para sua esposa, ver ela diferente do que ela normalmente é. Se você olhar para ela, ver ela com lágrimas nos olhos, com olheira depois de uma noite sem dormir, ou de várias noites sem dormir, e você simplesmente achar que está tudo bem, e que nada está acontecendo. Que tipo de amor é esse? Que tipo de cuidado é esse com o seu próprio corpo? Porque a mulher é parte do seu corpo. E como nós lemos a semana passada em Efésios capítulo 5, versículo 20, agora me fugiu a memória, mas o texto diz o seguinte, deixa eu ver se eu me encontro aqui, versículo 28 e 29 que diz, eu vou reler, assim devem o marido, ou melhor, os maridos amar suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes sustenta e alimenta. Então, como eu posso maltratar? Como eu posso ferir? Como eu posso destruir a felicidade de alguém que faz parte da minha vida? E voltando à questão do início, sobre casar para ser feliz, como que você vai ser feliz? Tendo ao teu lado uma mulher infeliz, amargurada, que já perdeu até a vontade de viver. Meu amigo, isso não pode jamais estar acontecendo, nem jamais poderá acontecer com você. Nunca, jamais. Se começar a acontecer, você precisa correr atrás do prejuízo logo. Você precisa procurar saber o que está acontecendo, onde eu estou nessa situação. Qual é a minha parceria de culpa para que a minha esposa esteja sofrendo, para que ela esteja chorando, para que ela esteja perdendo o sono. Um homem que tem consciência de que a sua mulher é uma bênção de Deus na sua vida, é parte de você, com certeza vai ter essas preocupações. Com certeza terá essa visão. Se isso não está acontecendo, meu irmão, meu amigo, você precisa rever os seus conceitos. Primeiramente como servo de Deus. Se não é, procure ser, porque sem ser servo de Deus você não vai chegar aos céus. Abrindo aqui um parênteses, Jesus é o caminho, a verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14,6. Jesus diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Fechando parênteses. Então, para entender as coisas de Deus, é preciso ter vida em Deus. E só temos vida em Deus se estivermos com Jesus, se aceitar Ele como nosso Senhor. Então, é um passo importante para que nós possamos saber lidar com o bem mais precioso que Deus nos concedeu, a família.
Então é importante que a gente não perca de vista esses exemplos. Então, quando nós estamos nessa época de namoro, nós queremos encantar, né, a nossa pretendente, queremos ser o cara mais importante da vida dela, queremos ser aquele tipo de homem que toda mulher gostaria de ter. Então essas coisas todas aí causam a sensação para a moça de que encontrou realmente o cara certo, mas nem sempre é assim. Agora, se você não tem sido o cara certo, ainda há tempo para ser. Ah, mas não é melhor desfazer? Não. Não. Não há espaço na palavra de Deus que dê apoio a um divórcio, a não ser em caso de infidelidade conjugal, isto é, adultério. É o único motivo pelo que Jesus disse que seria permitido o divórcio. Fora isso, em hipótese alguma, apesar de que eu não acho salutar você viver com a pessoa acabando com a vida dela. Mas nesse caso, procure primeiramente se tratar, buscar o Senhor para mudar a sua vida, para mudar os seus conceitos e que você possa, enfim, retomar a sua missão de fazer da maneira certa o que Deus designou que se fosse feito. Cuidado, não brinque com Deus. Não brinque com a vida, não brinque com as coisas que Deus lhe permitiu ter. Você acha que a mulher que você tem hoje como sua esposa é obra do acaso? Não é não, meu amigo. Não é não. Deus colocou ela em sua vida, entregou ela em sua vida. E há de prestar contas. Você há de prestar conta a Deus por ela. Quando eu falei do pastor Estevão Fernandes, eu acabei esquecendo de dizer um dos pontos importantes que eu tenho aprendido com ele. É exatamente esse fato de nós temos que prestar contas a Deus sobre a nossa família, sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos. Eu tenho certeza que assim como pensa o pastor Estevão, eu também concordo, eu tenho certeza de que quando chegar diante de Deus, a primeira coisa que ele vai me perguntar é sobre o que eu fiz da mulher que ele entregou em minhas mãos. E o que eu fiz também com as filhas que ele me concedeu como herança dele. Porque lá em Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. E antes de encerrar, eu vou citar um texto para você sobre quem a mulher é para a gente. Vamos aqui que o tempo não nos ajuda muito. Ok. Pegando carona aqui, nas palavras de Jim George, no seu livro Um Homem Segundo o Coração de Deus, eu devo dizer que eu ganhei esse livro de presente, agora no meu aniversário, né, de 50 anos, dia 28 de março. Meu amigo pastor Márcio, lá da Igreja Batista de Novo Oriente, me deu esse livro de presente e tem sido maravilhoso, um livro muito bom. Já li, nunca li um livro tão rápido na minha vida. E um livro muito bom, tem sido uma bênção na minha vida. Pastor, se você estiver me vendo, me ouvindo, valeu mesmo. Deus há de te recompensar por esse presente precioso que você me deu. Então ele diz o seguinte, que enquanto no namoro, o cara não mede esforço para ser o melhor amigo da moça. Não mede. Ele faz tudo possível e impossível, se for o caso, para agradá-la, para estar com ela, quer estar todo o tempo do seu lado. E ainda por cima morre de ciúme, ele tem ciúme de todo e de todos, de tudo e de todos, melhor dizendo. É aquela coisa que às vezes torna-se até um pouco meio entedioso, quer estar sempre junto ali, cada passo que a moça dá, o cara quer estar em cima, quer saber, e torna-se às vezes até um pouco doentio. Então essas coisas já mostram o tipo de cara que nós somos. Mas quando nós temos uma mente, uma visão distorcida da palavra de Deus, a gente costuma ser assim, ciumento. Qualquer coisinha que a namorada faz fora do seu conhecimento, você já quer ir criar caso, mas como ainda é solteiro, nem tanto, mas quando se casa as coisas mudam.
Então, essas palavras do escritor desse livro, do autor desse livro, Jim George, é muito interessante. Ele fala de muito mais coisas que não dá para dizer aqui. Muito bem. Em terceiro lugar, ambos já estão casados, então ele tem, né, as suas necessidades, né, os seus desejos, que normalmente são gerados, né, nas as atrações físicas e tudo mais, tudo isso já foi saciado, o cara já se fartou e acha que não tem mais o mesmo prazer, não tem mais o mesmo sabor, e então, infelizmente, começa a relaxar, começa a pensar de uma maneira distorcida, né? Infelizmente, até mesmo influenciado pela sociedade, e chega a fazer essas devidas colocações. Ela já é minha, então não há mais o que conquistar. Ah, se ela me deixar, eu vou arrumar outra mais nova e mais bonita, então vai ser até melhor. Ou ela não liga mais para mim mesmo, então para que eu vou me preocupar com ela? Muitas das vezes ela está triste, chateada até por causa das suas atitudes. Mas você, como um machão que é, acha que é o dono da verdade, acha que está certo em tudo e que não depende de agradar a mulher ou quem quer que seja para ser quem você é. Mas no caso aqui é de homem para mulher, né? No caso do marido para a sua esposa, de homem para homem, mas falando do marido para com a sua esposa. Então você acha que não tem que se preocupar com isso. Errado. Errado. Você vai ter que dar conta dela diante de Deus. Não esqueça disso. E sem esquecer que muitos usam aquela famosa e mentirosa frase: o amor acabou. Então não tem mais graça. Acabou o amor. Virou rotina. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, versículo 8, que o amor jamais acaba. Portanto, se há amor, ele nunca vai acabar. Se há amor, há cuidado. Se há amor, há preocupação. Se há amor, há zelo. Se há amor, há compaixão. Se há amor, há respeito, há confiança. Essas coisas andam juntas, mas tudo isso só pode ser visto e praticado se você aprender a amar. Às vezes a gente nasce, cresce, envelhece, morre e nunca aprendemos verdadeiramente o que é amor. Achamos que é um sentimento que nós, às vezes, somos tomados por uma pessoa. Muitas das vezes acontece até com pessoas casadas. E não se assuste, isso é normal. Você é casado, você olha para uma mulher e sentir desejo por ela. Não quer dizer que você tem que saciar os desejos. Não é porque você sente que você vai consumar. Você vai orar ao Senhor e pedir para que repreenda isso. Quando você teme o Senhor. Aí é que muitos homens vão embora. Mulher nova, atraente, bonita, não que a sua seja feia, mas as dos outros sempre são mais bonitas, né? Mais atraente. Você não conhece, você quer conhecer. Então, isso tudo faz com que muitos homens se enganem e achem que o amor da sua esposa acabou. Então, vai procurar saciar os seus desejos, seus prazeres lá fora, deixando a sofrer, a padecer aquela pessoa que um dia você prometeu fidelidade por toda a vida. Será que isso está certo? E não precisa necessariamente ser esse caso. Não precisa necessariamente você trair sua esposa. Muitas das vezes você a maltrata, você acaba com a vida dela sem precisar fazer isso, com as suas atitudes. De marido frio, de marido seco, de marido ignorante, de marido indiferente às necessidades da sua esposa. Você não quer saber se ela dormiu bem ou não, você não quer saber do que ela precisa como mulher ou não, você não importa com as lágrimas dos seus olhos, com as suas tristezas, você não está nem aí. Você vai prestar conta diante de Deus, pode ter certeza disso. E para concluir, o que nós homens podemos fazer para ser o tipo de homem ou marido que Deus planejou que fôssemos para as nossas esposas? Primeiro, deixemos-nos ser tratados pela palavra de Deus. Em 2 Timóteo
capítulo 4, versículos 16 e 17, diz que a palavra de Deus, a Bíblia, é divinamente inspirada e útil para nos ensinar, para nos corrigir e para nos instruir, para que nós sejamos perfeitos para toda boa obra, pronto para fazer boas obras. E a melhor obra que eu e você podemos fazer diante de Deus é cuidar bem do nosso corpo, da nossa vida. Logo, vamos cuidar bem da nossa esposa, porque ela faz parte do nosso corpo. Não esqueça disso. Tá certo? Em segundo lugar, reconheça suas falhas. Assuma o fato de que você precisa fazer algumas mudanças. Já diz o ditado popular que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Um doente, para que ele seja curado, ele precisa entender que está doente. E não só entender que está doente, ele precisa determinar que tem que tomar o medicamento correto. Senão ele não vai ser curado nunca. Da mesma forma, quando há anomalia em nossas vidas, em nosso caráter, nós temos que reconhecer e procurar tratá-los o quanto antes. E não conheço uma outra forma melhor, um antídoto melhor do que a palavra de Deus. Ela vai te levar a Jesus, que vai te libertar, que vai transformar você em uma nova criatura, conforme diz lá em 2 Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.